Paulo Borrachinha não ganha o que ele disse que está ganhando do UFC, e a luta contra Khamzat Chimaev teve segundas intenções para a carreira do brasileiro. E alguns lutadores do UFC descobriram isso e foram a público falar sobre este assunto. Sabe que agora, depois de ter visto esse depoimento, eu fiquei curioso. Eu sou o Caio, você está na CFX Sports, bem-vindos para mais um vídeo diário aqui no canal. Cara, eu juro que quando li a matéria não tive nenhum tipo de interesse genuíno para discorrer aí sobre o assunto, mas a gente tem algum ponto para conversar e ele é bastante interessante em relação aí a como que a carreira de lutadores, de modo geral, não só do Borrachinha, podem ter aí um trilho, um caminho diferente a ser seguido a partir de agora. E eu vou tentar explicar o porquê para você. Então, deixa o seu like, se você gosta do nosso conteúdo, te inscreve e bora pra conversa. E o que é isso que eu fiz aqui? O que é isso, velho? Hang loose de surfista. Bom, pra mim agora a conversa é a seguinte. Eu tô assistindo aqui alguns vídeos e vejo também que algumas pessoas nunca chegaram a acreditar muito nesse novo contrato que o Borrachinha teve. E não são pessoas de fora assim da mídia, né? Basicamente são lutadores dentro da organização, tanto gringos quanto alguns brasileiros que vêm se pronunciando ao longo desse tempo. E eu primeiramente tenho que dar um ponto aqui pro Borrachinha, que ele sabe como que o jogo funciona e como que as coisas realmente acontecem. Eu vou tentar dar uma explicação lógica aqui, primeiramente, para quem ainda não compreendeu o que é o UFC. É um evento o evento mais bem trabalhado no marketing da história do esporte de combate em todo o planeta Terra. Então assim, ó, a gente está falando do ápice, da cereja do bolo, que é o UFC. Lutar no UFC significa crescer exponencialmente as redes sociais e ganhar muito dinheiro se você joga o jogo deles. Por que tem tantos lutadores extremamente duros que quando entram no UFC, eles... Aí sim, realmente todo mundo acaba conhecendo, mas aí você fica se perguntando, pô, esse maluco chegou no UFC com 20 e poucas lutas, nenhuma derrota, tá passando o carro em todo mundo, o que é isso? Cara, isso nada mais é do que o momento certo, o timing certo que o UFC teve ao escolher o atleta por eles visualizarem o pacote completo do lutador. Explico eu. Cara, não adianta não falar uma palavra, não adianta tu não querer ser procurado e acompanhado fora do mundo das lutas. Isso não faz muito sentido para a organização, porque o atleta ele se apresenta durante minutos em um ano inteiro. Minutos. Então tu imagina o que sobra depois pro UFC trabalhar. É a mídia, cara. É o que o atleta faz. E a criação desse público, ele vem de todos esses meses que o atleta está fora do cage. Treinando, fazendo o seu dia a dia, trazendo aí milhares de informações, algumas relevantes, outras nem tanto, mas enfim, tendo uma história, uma vida que as pessoas querem acompanhar. O Borrachinha entrou no UFC como um atleta que tinha e tem muito potencial, apenas na parte da luta, ele entrou desse jeito. E depois ele foi compreendendo como que se toca aí esse trabalho e precisa ter o pacote completo. Eu bati muito nessa tecla, a galera dizia que não era, que era uma viagem minha, que não tem nada a ver, que o cara só tem que lutar e ficar quieto, e é isso. Não, cara, não é isso, cara. Por isso que a gente vê muitos atletas batendo na trave, não entrando no UFC, e quem entra no UFC, às vezes é dispensado, agora que você vai compreender isso, às vezes ele é dispensado porque simplesmente ele... Tá tudo bem, ele perdeu, ok, beleza, perdeu. Só que tem lutador que também perde e não é dispensado com tanta facilidade. Não é o caso do Borrachinha, perdeu aí uma ou duas vezes, se não me engano. E então, beleza, ele está longe da métrica de vitórias e derrotas de ser dispensado. Mas eu tenho certeza que mesmo ele tendo uma sequência de uma derrota, mais uma derrota, talvez mais duas derrotas, ele não vai ser dispensado. Porque, bom, primeiro assinou um novo contrato, aí a gente entra no quesito do vídeo que eu quero falar, que é
o Gilbert Burns, né, o Gilbert Durinho, falar que ele não acredita que o Borrachinha chegou nesses números. Que ele disse que admite... O Paulo disse que admite receber aí... Agora é 1 milhão por bolsa. Não é por pay-per-view, enfim, por bolsa. É quase 5 milhões de reais por luta. Então se o cara faz 3 lutas no ano, entra quase 15 milhões e aí depois vem imposto, pagamento pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. O cara deve tirar, sei lá, 3,5 de cada combate. Então o cara tá tirando uma média de 10 milha limpa por ano se ele fizer 3 combates nesse novo contrato. Isso é quase absurdo ao se falar de anos atrás. Mas existem lutadores que abriram a porta para isso acontecer, jogaram o jogo e tiveram sim um tempo de trabalho maior fora do mundo das lutas, além de ter que treinar e se preparar, que é já extremamente difícil, mas também é muito difícil e muito trabalhoso fazer bem o trabalho midiático, que é uma coisa que hoje tu precisa ter dentro do teu pacote para ser valorizado e ganhar dinheiro. Então, pela transição do Borrachinha, foi dito aí, né, pelo Gilbert Burns e também por outras pessoas eu já ouvi, que o Borrachinha ter escolhido o Khamzat Chimaev não foi apenas por um lance competitivo, e sim por um lance que iria alavancar aí, catapultar o Borrachinha muito mais ainda dentro das mídias, dentro do cair na boca do povo, se é que dá para se dizer, dos gringos. Ele também já tem falado bastante inglês, não tem mais o seu intérprete, o tal do dublador ali não tem. Então tudo isso faz muito sentido para tu cair nas graças do povo americano e de outros caras que não são brasileiros. E tudo isso exige trabalho. Então o Borrachinha ele tá certo disso e eu acredito até que não tem por que o cara ficar inventando e mentindo em relação à grana para todo mundo que acompanha ele. E talvez outros atletas compreenderam isso e não acreditam que isso é possível, esse pulo que ele deu nos últimos tempos em relação à supervalorização financeira que ele teve dentro da organização. Ah, Caio, mas então significa que o Borrachinha vai lutar contra o Chimaev por causa de grana e aumentar o seu hype? Tipo, ser mais divulgado e mais conhecido, assim como o Charles fez aí, lutas contra caras muito conhecidos e ele acabou explodindo nas redes sociais, etc. e tal. Sim. Mas é óbvio que ele quer ganhar e é óbvio que ele tem a probabilidade e as ferramentas para ganhar. Lógico que o Chimaev também tem as ferramentas para ganhar. Vai ser uma luta dura, o Borrachinha é mais pesado, tem uma boa defesa de queda, é um cara que bate muito forte. O Chimaev nunca pegou alguém que bate tão forte. O próprio Gilbert Burns é um cara que não tem a mão leve, mas eu acho que ele não bate tão forte quanto o Borrachinha. Ele atingiu o Chimaev até sangrou, teve que ir pro plano B, que foi agarrar um pouco mais no final do combate e tudo mais. Então assim, não descarte a vitória do Borrachinha. Isso se falando na parte técnica, mas na parte... tudo fora da parte técnica também exige muito trabalho e eu acho que tanto ele quanto a equipe estão fazendo uma mudança aí muito inteligente na imagem do Borrachinha. E sim, cara, hoje é possível com o trabalho completo tu ganhar bastante dinheiro. É a minha visão, não acho que o Borrachinha tenha mentido, mas a galera tá dizendo que sim, que não acredita, que acha que isso não é verdade, que não compra essa ideia. Eu não entendo por que não compra essa ideia, sendo que o cara tá fazendo o trabalho inteiro. Ele ou a equipe, seja lá quem for, tá fazendo um bom trabalho, tanto em se comunicar oficialmente com o público americano e também em estar ativo nas redes sociais e tudo mais que precisa. Beleza, minha opinião sobre esse caso aí do Gilbert Burns ter dito que não acredita e que acha mentira que o Borrachinha ganha tanto dinheiro. Tamo junto, grande abraço, fui.